Gente, mas ainda assim tá faltando alguém. Grog, Pike, Scanlan, Vex, Vax, Kiki, Percy. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E eu sei, tem um tempão que eu não apareço por aqui, mas a vida tem dado meio louca e tô de volta. Seguinte, acabou de acabar o painel de The Legend of Vox Machina na New York Comic Con e foi tudo que eu podia querer e mais. Pra quem não sabe do que eu tô falando, The Legend of Vox Machina é a adaptação pra animação da primeira campanha de Critical Role. Critical Role começou como um grupo de nerds, dubladores de animação e tal, sentados jogando Dungeons and Dragons na casa do Matt Mercer. Eles eventualmente migraram para a Twitch, começaram a streamar os jogos deles lá no canal do Geek and Sundry, e aí uns 2 anos ou 3 anos atrás eles migraram para o seu próprio canal, criaram o canal do Critical Role e explodiram para o universo. Uns 2 anos atrás, eles fizeram um Kickstarter para poder fazer essa animação e o Kickstarter foi super bem sucedido, arrecadou, muito dinheiro. Teve mais de 88 mil contribuintes e tal. E acabou que a Amazon resolveu comprar essa animação, então vai estrear pela Amazon em fevereiro. Dia 4 de fevereiro estreia pela Amazon lá fora. Eu espero que aqui no Brasil saia mais ou menos no mesmo período. Não sabemos ainda, não temos confirmação de data aqui. Mas pra quem tá absolutamente perdido nesse rolê, Critical Role é um programa onde você tem dubladores jogando Dungeons and Dragons. O que isso significa? É um grupo de pessoas jogando aquele jogo lá do Stranger Things, sabe? E o que eu acho mais bacana, na verdade, de Critical Role é justamente que, por conta da composição da mesa, eles são todos atores, assim, com muito tempo de carreira e tal, a maneira como eles jogam é praticamente a melhor experiência possível de D&D. Porque eles são atores, então quando a gente fala que Dungeons and Dragons e RPG de modo geral são jogos de interpretação, eles estão interpretando. Eles criam as vozes dos personagens, eles sabem impor o tom e o sentimento em cada um dos personagens e tal. Então é uma experiência. Se você pudesse ter a experiência perfeita de RPG, é basicamente essa. É claro que isso não significa dizer que você deva comparar a sua mesa à mesa deles, porque, de novo, eles são profissionais, eles são atores, eles fazem isso há muito tempo e eles jogam juntos há muito tempo. Então a dinâmica entre eles é absolutamente especial. Tudo bem, Nádia, mas assim, eu não quero assistir Critical Role, eu quero saber se essa animação é pra mim. Vai ser uma animação com classificação indicativa R, né, lá nos Estados Unidos, o Restricted, então significa dizer que é uma animação adulta, principalmente porque os temas que eles acabam abordando são adultos sim, são adultos jogando, então tem coisas mais pesadas, tem elementos de sexualidade na parada e tal, então faz sentido que eles façam uma animação com uma faixa etária mais alta, mas o conteúdo em si vai ser um misto de, aventura, terror, romance, comédia, ação. Então, se você gosta da ideia de uma animação que conte uma história de aventura meio num ambiente de Senhor dos Anéis, num ambiente pseudo-medieval e tal, mas com elementos mágicos como em Game of Thrones e Senhor dos Anéis também, e que tenha, assim, essa troca, essa coisa das piadinhas, mas que tenha também desenvolvimento de personagem pra caramba, que tenha vilões incríveis, essa animação é pra você. Essa primeira temporada vai centrar, pelo que a gente sabe até agora, no arco dos Briarwoods. E o arco dos Briarwoods é um arco que é focado principalmente, é centrado principalmente no personagem do Percy, que é interpretado pelo Taliesin Jaffe. E é um arco que tem uma pegada mais de terror, ele tem esse saborzinho do terror que é absolutamente incrível. E o Percy é um dos meus personagens favoritos dessa campanha. É difícil não se apaixonar por todos os personagens de Vox Machina. Eles têm cada um os seus próprios traços que são charmosos e tal.
Mas o Percy é definitivamente um dos meus personagens favoritos. Ele, o Vax'ildan e o Grog são, assim, os três tipos de personagem que eu mais amo. É o que é sarcástico, inteligente e potencialmente com um pezinho no lado negro da força. É o que é meio emo, mas ao mesmo tempo faz muita cagada e é um brincalhão e tal. E é o Rimbo, tipo, sem cérebro, cabeça vazia, nenhum pensamento, mas que é um fofo, que é um ursão, que é gigante e tal. Então são os meus três personagens absolutamente favoritos, embora eu tenha paixão por todos eles. Uma coisa que eu acho muito legal desse projeto é que realmente, por conta do Kickstarter e por conta da maneira como o Critical Role gere as coisas, os 8 jogadores, né, porque o Matt Mercer também conta como jogador, mestres também são jogadores, não esqueçam disso. Mas os 8 jogadores estão profundamente envolvidos na adaptação do jogo deles para a série, o que significa dizer que a gente não tem aquela perda que é natural de ter quando você tem uma adaptação. Claro, tem algumas coisas que não vão poder estar reproduzidas pura e simplesmente por uma questão de tempo. Afinal de contas, a campanha 1 são mais de 400 horas de jogo e para uma temporada, ou enfim, para quantas sejam as temporadas, eles com certeza vão ter que dar uma condensada. Mas assim, os arcos de desenvolvimento dos personagens estão preservados. Eles falaram na live que eles puderam dizer assim, quais são os momentos mais importantes do seu personagem que você quer ver retratado na série e tal, e eles conseguiram fazer essa construção. Então eu tô bastante animada pra ver como eles vão fazer essa adaptação e exatamente quanto da campanha 1 a gente vai ver, porque o arco dos Briarwoods durou acho que uns 8 episódios, se a memória não me falha. Alguma coisa entre 8 e 15 episódios, eu posso estar viajando. Então, não sei se, tipo, eles vão precisar da temporada inteira pra contar esse arco. É um arco que daria pra fazer uma temporada inteira, mas pode ser que eles não precisem de tanto tempo. E aí eu quero saber o que eles vão deixar de gancho pra uma eventual segunda temporada, porque, se Deus quiser, vai ter mais. Para os jogadores de Dungeons and Dragons de plantão que queiram saber um pouco, assim, do que esperar da série, eu posso dar um pouco da composição da party, afinal de contas, é pra isso que a gente tá aqui. A gente tem como personagens o Grog Strongjaw, que é um Goliath, ele é um meio gigante, bárbaro. A gente tem 2 gnomos, que são a Pike, que é um clérigo, e o Scanlan, que é um bardo, e é um dos melhores bardos que eu já vi interpretados. Se você tiver paciência pra assistir a campanha 1 inteira, vale super a pena, porque ele é fantástico. A gente tem os gêmeos Vax'ildan e Vex'alia, que são 2 meio-elfos. Ela é Ranger, ele é Rogue. E ela tem um urso de estimação, um urso companion dela, que é o Trinket. A gente tem um outro meio-elfo, que é a Keyleth, que é a druida. Ela é do Air Ashari, ela é herdeira de uma parada bem interessante. Eu não sei o quanto da história dela eles vão mostrar nessa primeira temporada, mas é bem legal. E a gente tem o Percy, que, como eu disse, o arco dos Briarwoods é centrado principalmente nele. Ele é um fighter, mas ele é um fighter diferente, ele é um guerreiro diferente. Ele é um gunslinger, ele usa armas. E no universo de Exandria, de Wildemount, que é onde se passa Critical Role, ele foi a primeira pessoa a desenvolver uma arma de fogo. E a história de como ele desenvolveu essa arma de fogo é muito bacana. E eu sou perdidamente apaixonada por ele. Eu já disse isso, mas eu vou ficar repetindo isso pra sempre, porque tem umas coisas da história dele que são chuchu. Nádia, mas se cada um dos jogadores está interpretando os seus próprios personagens, quem que o Matt Mercer, que é o mestre, interpreta? O Matt Mercer interpreta alguns dos vilões, porque afinal de contas uma boa party de RPG tem mais de um vilão. E no arco dos Briarwoods ele vai estar interpretando o Silas Briarwood, que é um vilão incrível, fantástico e extraordinário. Eu não quero falar muito sobre o Silas, porque tem muitas coisas bacanas que eu prefiro que sejam reveladas pela própria animação. Mas ele é um vilão, assim, bastante perigoso. E a esposa dele é uma das melhores vilãs que eu já vi construídas. Então a felicidade de saber que a gente vai ter uma vilã mulher já nesse primeiro arco é, 10 de 10. Então, se você já tinha ouvido falar de Critical Role, mas tinha uma certa preguiça de assistir, até porque assistir as pessoas jogando por 4 horas e tal é bastante tempo, essa é uma oportunidade perfeita de conhecer os personagens, entender por que tem tanta gente que é apaixonada por eles e tudo mais. E se você sempre quis assistir Critical Role, mas tinha preguiça de começar a assistir,
porque já eram 400 e tantas horas em cada uma das campanhas e tal. Agora, no dia 21 de outubro, vai começar a terceira campanha de Critical Role e eles vão fazer também um vídeo meio que contando a história desse universo todo. Então, vai ser um excelente momento para você começar, principalmente porque uma das coisas que eles anunciaram é que eles vão sempre tirar a última quinta-feira do mês para descansar e pra poder, tipo, atualizar as coisas e tudo mais. O que significa dizer que se você perder 1 ou 2 episódios, você tem aí uma semana de descanso mesmo pra poder se recuperar e não ficar perdido no rolê todo. Então esse é o momento perfeito pra você embarcar de cabeça em Critical Role, se você quiser. Então, só pra recapitular, The Legend of Vox Machina é uma adaptação de uma campanha de RPG jogada pela galera do Critical Role e vai estrear no dia 4 de fevereiro do ano que vem. Tô muito hypada, tô muito animada. Eles mostraram um clipezinho hoje no painel e o clipe encapsula perfeitamente bem a vibe, assim, da galera do Critical Role. Eles mostraram também a abertura do desenho e é bastante bonito, assim, o estilo de animação que eles escolheram, a maneira como os personagens foram desenhados e tal, tá muito bacana. Eu tô muito, muito, muito animada. E além disso, dia 21 de outubro, às 11 horas da noite, se não me engano, começa a campanha 3 de Critical Role pra quem queira assistir. É isso. Tô voltando aos pouquinhos e até a próxima.